Então vamos lá. O objetivo aqui é do que vocês fizeram, introdução, análise de currículo, IA, funcionamento, mediar para candidatos, exemplos de ferramentas de recrutamento por IA. Assim, o tema não é ruim, só que eu acho que ele vai ser mais difícil, porque ele vai ter uma dificuldade, uma densidade técnica e uma dificuldade de você ter um insumo de uma apresentação. Senão vai ser muito teórico, na verdade, é isso que eu quero dizer. Não é que ele vai ser mais difícil, vai ser muito teórico. A menos que vocês tenham. Não, acho que tem aqui muita coisa. O que eu falei de análise de ciência de dados, né, de currículo, eu tenho até um exemplo aqui que eu já segui aqui para os outros, para vocês entenderem aqui mais ou menos o que é. Cadê? Ih, eu não sabia? Deixa eu ver aqui. Duplas. Final. Ah, não, tinha feito aqui outro. Aqui. Então, por exemplo, cientista de dados. Você já tem uma estrutura, tá no Xmind, tá? Você já tem a estrutura aqui, cientista de dados. Qual é a motivação? Visão do mercado sobre esse tipo de profissional. Faixa salarial e quantidade de oportunidades. Quais ramos ou subdivisões temos. Assuntos que o cara precisa saber para ser um cientista de dados. Ferramentas que eles trabalham. Profissionais de referência. Então, isso são coisas que você pode abordar se você for na linha de análise de currículos dessa pessoa, né? O que eu estou querendo fazer? Como se vocês fossem juntar aí uma venda de, cara, ser cientista de dados é maneiro. Olha o currículo que tem que ser feito, como é que você constrói isso em termos de conteúdo. Olha um exemplo de uma trajetória aqui, de uma referência. Né? Se conseguir o ideal aqui é uma entrevista com alguém que possa explicar, não, pô, é maneiro, só que tem que trabalhar muito. Não, é maneiro e, pô, tá todo mundo me chamando, eu tenho que ficar não sei o que lá. Não, entendeu? Assim, ter algum feedback de alguém que esteja trilhando aquele caminho, tá? Caso a gente opte por fazer esse por IA, se for ok por você, aquela estrutura estaria correta? Ou não? Do outro? Se você fazer uma sobre análise de currículo por IA. Não, assim, não é ruim, eu acho que é ruim, mas assim, eu acho que é, isso cabe muito, isso cabe mais numa disciplina de IA. Se você quiser explorar isso, eu exploraria sobre as ferramentas que são utilizadas para indexar os currículos por meio das empresas, entendeu? Então, assim, quais ferramentas que eles usam? É só LinkedIn? Como é que é o LinkedIn para o recrutador? Aí sim, aí você começa a ter um viés interessante. Não, beleza, o recrutador olha isso, então ele consegue configurar essas tags. Não, também tem esse outro sistema que é muito usado, que o pessoal usa, que essa aqui é a cara dele. Então, assim, é esse o objetivo. Eu não sei se vai ser mais difícil, porque para você fazer isso e conseguir fazer um trabalho que traga, acho que uma substância maneira, você vai ter que ter acesso a essas partes do site. Não sei se é fácil, aí é um desconhecimento. Por isso que eu acho que seguir essa linha aqui talvez seja mais difícil você gerar um conteúdo interessante por conta dessas restrições de prazo e acesso. Né? Porque se fosse uma disciplina de IA, você podia se debruçar sobre o algoritmo que ele usa, etc. Não é o foco, entendeu? Por isso que eu acho que aí vocês analisam, mas eu não iria para essa linha. E a outra abertura de startups no mercado de TI, tá? Introdução de história, primeira startup, termo startup, o que caracteriza uma startup, startups famosas, startup mercado brasileiro, processo de abertura de startup, como é o dia a dia de uma pessoa que trabalha numa startup. Ok, achei que tá legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu já tenha feito. Startup? Não. Assim, o que eu acrescentaria aqui na questão de startup? Talvez o que normalmente acontece quando você está falando de startup, que eu acho que não sei em que ponto aqui você pode colocar isso, são ambientes de estímulos a startups. Né? Ou seja, a startup ligada à inovação, quais são os programas de fomento a startups. Então, isso acho que cabe. Falar disso em algum momento, que Processo de abertura. expectativas e cultura.
Cultural, inovadores da startup, fazer colaboração da atividade. Não é bem isso, ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, vamos supor, você e esse gadilho vão chegar e dizer, não, quero abrir uma startup. Ou por onde eu começo? Aí você tem o investidor anjo, os pitches, tem uns termos, umas terminologias que você vai ser fácil você encontrar. Você não tem, então eu colocaria startup ligada à inovação, que aí você vai encontrar muita coisa. Tá? Existem a inovação aberta das universidades, das empresas. Então, por exemplo, a Petrobras tem lá o programa de inovação aberta, que ela bota um edital, aí o edital vai, e você concorre, e aí concorrendo, se você ganhar, você tem lá um aporte financeiro para você viabilizar aquela startup com a ideia que você teve. Entendeu? Então, você tem uma engrenagem que a startup é utilizada hoje para fomentar a inovação, que é bem estruturada e regrada, inclusive. Né? Existem aquelas que são em incubadoras, existe esse cenário. Então, é bom você ter um ponto aqui para falar sobre o ambiente de criação de startups. Eu colocaria isso dentro do processo de abertura de startup ou faria um ponto por ele só? Eu diria ambiente de criação, ambiente e processo de criação de startup. Pode botar tudo no mesmo bullet, mas se dedica um pouquinho a entender isso, porque isso é o caminho das pedras, né? Para onde o cara começa. Beleza. Tá, então é para mudar essa parte, esse tópico aí, para deixar ele mais amplo e adicionar essas partes de Isso. editar de criação. Seria legal você ter aí, assim como nos outros, algum depoimento de alguém que já tentou abrir uma startup, né? Existe no próprio Sebrae, né? Tem até um que ajuda até no início, na contextualização, ou no final, para fechar. Pessoal, todo mundo quer abrir startup, quer ser milionário, quer ser um dos unicórnios lá de não sei o quê, mas olha aqui a taxa de sucesso e insucesso. Unicórnio, né? Como uma startup se torna um unicórnio, a questão da quantidade de dinheiro que ela vale. Isso. E aí, e além disso, é como que é o grau de insucesso, qual é a característica. Então, por exemplo, eu vi em algum lugar, né, que apesar de startups, terem muitas startups com pessoas novas, as que vingam normalmente são pessoas de 40, 50 anos. Tem uma faixa etária que também casa com a maturidade, né? Então, você tem as excepcionalidades, que são os unicórnios, mas tem a média. E é de cima da média que eles fazem essas análises. Beleza? Beleza. Fechou?